Eu convido aos amados irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos ler dos versículos de número 1 ao 19. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada, fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por conhecer a Tua palavra, a nossa gratidão, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça salvadora, como fundamento da nossa salvação, por tudo que o Senhor tem feito e farás por nós, meu Pai.
Obrigado porque teu Santo Espírito, Senhor, nos dá a compreensão da tua palavra, nos fortalece em poder para fazer a tua obra que o Senhor nos confiou, no qual o Senhor nos comissionou. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu quero, através desse texto que nós lemos, dar a seguinte mensagem: tudo pode mudar de repente. Tudo pode mudar de repente. Na Nova Versão Transformadora, ele começa esse texto dizendo: enquanto isto, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Mas por que Saulo perseguia os seguidores de Cristo? Saulo fazia parte do Sinédrio, composto de 71 membros. Mas os demais tinham também essa rejeição a Jesus. Mas Saulo era o pior deles. Por que Saulo perseguia tantos seguidores de Cristo? Ele não queria que a fé judaica fosse corrompida pelos do caminho. Até então, aqueles homens que creram em Jesus não eram ainda cristãos. Eles falam aqui, alguns que eram do caminho. Por quê? Porque Saulo cria na lei, na circuncisão, tinha que guardar o sábado, tinha que guardar os sacrifícios naquela época. Mesmo com a vinda de Jesus, Saulo queria manter tudo isso. E os cristãos, aqueles que iam se convertendo, sabiam que isso não tinha mais sentido. A circuncisão agora era do coração. A lei, os 10 mandamentos, Jesus transforma em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. E a evidência de cumprimento da lei é o amor. Os sacrifícios não têm mais sentido, porque o próprio Jesus, ele morreu em nosso favor. Através de Jesus, quando ele sobe aos céus, ascende aos céus, ele manda o Espírito Santo. E temos que a regeneração precede a fé e o arrependimento. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela abre caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. E aí nós somos regenerados, depois justificados pela fé em Jesus, e somos adotados como co-irmãos de Cristo. E o Espírito Santo vai nos santificando. Saulo, quando persegue os do caminho, na realidade, ele não persegue as pessoas, ele persegue Jesus, porque quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando nós somos perseguidos, todos nós, não estou perseguindo a nós e a Jesus, porque o inimigo não quer que você tire ninguém que está nas garras dele para Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, todos nós, ele não quer que nós façamos isso, porque tudo começa com a palavra do Senhor. No capítulo 7 de Atos, tem um dos textos mais lindos da Bíblia. É o depoimento de Estevão. Se você nunca leu a Bíblia toda, leia esse capítulo. Ele começa desde Abraão até chegar a Jesus. História linda. Esse homem viu o céu aberto. Ele foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado. E Saulo não fez nada, colocaram a roupa dele nos pés de Saulo. Saulo estava à frente desse esforço perseguidor. No entanto, Saulo continuou fazendo suas perseguições a estas novas áreas. Mas o trecho que nós acabamos de ler, ele faz uma comparação, um paralelismo com o texto anterior, que é o capítulo 8, parte do capítulo 8. Enquanto Saulo pregava a morte, Filipe, um dos apóstolos de Jesus, ia de Jerusalém para
para Gaza. E aí ele encontra no caminho um eunuco, um etíope que era eunuco, que tinha vindo a Jerusalém. E eunuco era aquela pessoa castrada por conta que o rei fazia aquilo por segurança. Ou pode ser eunuco de nascença, ou eunuco voluntário. A maior parte era castração. E esse homem ia numa carruagem. E o anjo diz: caminha, corre, encosta nele, acompanha esse homem. E Filipe aproxima deste homem, desse eunuco, esse etíope. Ele estava lendo um trecho das Escrituras do profeta Isaías. E o trecho dizia: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram a justiça. Que ele poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E Filipe explicou e começou a pôr esta passagem na Escritura, anunciou-lhes que era Jesus. Filipe começa a contar toda a história de Jesus para esse homem, para esse eunuco. E esse homem fica maravilhado com a história de Jesus. Jesus fez por nós, pela nossa redenção. E aí ele encontra água e diz: o que me impede de ser batizado? E aí ele é batizado. E quando sai da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para Azoto, que é uma cidade lá próxima, né, de Cesareia. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que sempre a salvação nós temos que ouvir a palavra de Deus. Esse homem, ele ouviu a palavra do Senhor e ele creu. E essa palavra fez sentido na vida dele para receber o Espírito Santo. E o batismo na água é uma confissão pública de fé. O batismo na água não leva ninguém à salvação. Você confessa publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Mas aí com a morte de Estevão, houve aquele alvoroço muito grande. E muitos se reuniram lá em Antioquia. Barnabé vai até Tarso, que é a cidade de Paulo, e leva Paulo até Antioquia. E lá eles são chamados, a primeira vez, de cristãos. Então Saulo, antes de ter um encontro com Jesus, era um fanático. A ameaça contra a igreja era séria. Saulo agora transforma os ensinamentos de Jesus numa nova doutrina. O fanatismo é uma coisa séria, meus irmãos. O fanatismo é uma coisa perigosa, em todos os sentidos. Tem pessoas que acham que a salvação tem que ir à igreja todo dia. Não tem que ir para a igreja todo dia. A igreja é um lugar de você ouvir a palavra de Deus para o seu crescimento espiritual, para a comunhão de fé com os irmãos. Paulo se torna um agente de Deus. Mas o que é hoje ser de Jesus? Como Paulo pregava. Hoje nós temos dificuldade em entender essa cultura, o que é de Jesus hoje. O que é ser de Jesus? Uma pessoa coloca uma faixa na testa, 100% Jesus. É isso mesmo ser de Jesus? Apenas isso? Colocar na testa? Ou a pessoa foi regenerada, está cheia do Espírito Santo, foi justificada pela sua fé, ou apenas aquela faixa na testa? Ou uma marcha com milhares e milhares de pessoas, com canto, com louvores. Quantos ali realmente são de Jesus? Uma camiseta no peito, sou de Jesus. Tem pessoas que acham que o crente tem que andar armado.
para se defender. Ele é de Jesus. Não. Esta é a nossa espada, é a palavra de Deus. Pertencer a uma igreja que não prega o evangelho de Jesus de forma correta. Eu creio que as próprias igrejas estão apostatando da fé, quando falam muito pouco na palavra de Deus de salvação e mais na teologia da prosperidade. Nós estamos no Estado laico, onde a igreja é separada do Estado. Não podemos colocar partido político dentro das igrejas. Não é de acordo com a Bíblia. Paulo se transforma, meus irmãos, num homem feroz e um homem dócil. A vida de Paulo, em determinado momento, depende de outras pessoas. Mas eu quero voltar mais uma vez para o texto dizer que a conversão de Paulo foi de forma muito diferente das demais conversões. Quando nós nos convertemos, foi tirada a venda dos nossos olhos, nós estávamos cegos. Nós tínhamos uma promessa de vida melhor. Na conversão, nossa conversão foi assim, a todos nós. Na de Paulo foi diferente. Paulo viu uma grande luz brilhando no céu ao seu redor, brilhando mais do que o sol. E essa luz também foi vista por aqueles que viajavam com ele. Eles caíram por terra. E Paulo ficou cego. E Jesus diz aqui: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A conversão é diferente de Saulo, das nossas conversões. Quando Ananias teve medo de ir até Saulo, Jesus disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo, esse homem perseguidor, foi o maior missionário da história do cristianismo. Ninguém se igualou a Paulo. Ninguém se igualou a Paulo. Mas como entender isso? Um homem perseguidor do evangelho sendo um maior missionário? Eu quero dizer que os planos de Deus são insondáveis. Nós não sabemos. Jesus confronta Saulo quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta: sou Jesus a quem tu persegues. Olha que Saulo estava perseguindo quem? O povo de Deus, com cartas, para prender, matar, açoitar. Aqueles que eram do caminho. Paulo saiu com essa intenção. Mas Jesus diz que ele estava perseguindo era Jesus. Não é verdade? Porque quando nos perseguem a Jesus. E aí ele diz: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E ele fala: Damasco, e lá será dito o que será ordenado a você fazer. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Podemos descansar porque Jesus conhece as perseguições que enfrentamos com os outros. Deus usou pessoas improváveis para realizar a sua vontade. Jamais imaginávamos que isso pudesse acontecer. Quem poderia pensar que Deus pegaria o seu maior adversário e transformaria no seu maior defensor? O inimigo de Cristo e tornou a maior testemunha de Cristo. Deus sempre salva as pessoas por meio da sua palavra. Tudo começa com a palavra de Deus.
A conversão precede a fé. Aconteceu com Cornélio quando estava em Jope e saiu para pregar para Cornélio. Pedro saiu de Jope para pregar para Cornélio. Paulo estava pregando e Lídia ouviu a pregação de Paulo e Deus abriu o coração de Lídia. Esse eunuco que acabamos de ler, ele ouviu a pregação de Filipe, se converteu. O próprio Saulo ouviu a voz de Jesus. E nós? Mas o interessante é que ele faça 3 dias cego, sem comer e sem beber. Já está jejuando. Ele está separado, já meditando o que tinha acontecido na vida dele, ficou cego, teve encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus muda, não é a mesma pessoa mais. Eu sempre digo, você não volta mais pelo mesmo caminho. Lembra daqueles pastores que foram visitar Jesus? Não voltaram mais pelo mesmo caminho. Ninguém volta pelo mesmo caminho quando tem um encontro com Jesus. Nós somos diferentes. O Espírito Santo nos transforma. Esses 3 dias tem algumas coisas interessantes na Bíblia. Jonas ficou 3 dias no vento daquele grande peixe, não foi? Esté com João por 3 dias e 3 noites, quando queriam eliminar todos os judeus. A ressurreição de Jesus foi no 3º dia. Esse 3 tem algum sentido, porque 3 dias também para Paulo. Saulo deve ter sofrido esses 3 dias sem comer, sem beber. Ele naquele momento teve uma oportunidade de contemplar o mal que ele tinha feito a tanta gente. 2 Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. O profeta Davi, o rei Davi, quando cometeu o pecado de adultério e de homicídio contra Urias, quando foi exortado pelo profeta Natan, o Salmo 51 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. É ali é como aquele homem se arrependeu profundamente do que fez. Ele pede a Deus que tire tudo dele, menos o Espírito Santo. Tire a coroa, tire a riqueza, tire tudo, menos o Espírito Santo. Porque a coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação. Mas Jesus aparece a Ananias e ele manda ir onde Saulo estava. Olha, ele está na rua direita, está na casa de Judas. Jesus diz bem direitinho para Ananias onde é que eu tinha que ir. E o mais interessante é que Jesus sabe tudo da nossa vida, né? Tudo. Até o endereço ele sabe, nosso endereço, né? Jesus, lá Deus diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Jesus sabe tudo da nossa vida. E Ananias expressou aquela preocupação muito grande, né? Muito grande, por esse homem ser terrível, temido, tinha carta, né? Esse homem fez muito mal, Senhor. Tinha autoridade para prender todos que invocassem o nome de Jesus. Mas Jesus disse, vá. Porque esse homem foi escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E quanto esse homem sofreu para levar a palavra de Deus. Apedrejado, preso, sofreu naufrágio, picado por serpentes, açoitado, chicoteado. Mas foi firme.
E eu fico aqui pensando uma coisa, meus irmãos. Antes de Jesus ter ressuscitado, poucos confiavam, tinham a certeza que Jesus era Deus, era o Messias. Negaram Jesus, não davam vida por Jesus. Mas depois que viram Jesus ressuscitado, depois que viram Jesus, naquele terceiro dia da ressurreição, todos davam a sua vida de forma tranquila por Jesus. O martírio dos cristãos, meus irmãos, foi uma coisa terrível no governo do Nero, no governo de Domiciano, até ter a liberdade de culto com Constantino, 313, com a Edito de Milão, e com Teodósio, quando ele professou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Foi muito sofrimento, muita matança de cristãos, muita morte, mas morriam, porque criam em Jesus, e saíram os que morreram em Cristo estão com a alma lá no seio de Abraão, no paraíso. E Ananias disse a Saulo o que ele tinha que fazer. E aí, quando ele recobre a vista, quando ele volta a enxergar, naquela mesma hora, recobrindo a vista, eu vi e disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a tua vontade. Vê o justo e ouvir a voz da tua boca, porque há de ser testemunha para todos os homens que têm ouvido. E agora, porque te demoro, levanta-te e batiza-me. Olha aí, sendo batizado. Por quê? Porque ele professou a fé em Jesus. O batismo é uma confissão pública de fé. E o mais interessante é que Saulo sai de Jerusalém para Damasco para perseguir o povo na cidade de Damasco, e onde encontrasse o povo. Aí daqui a pouco está Saulo pregando, agora já Paulo convertido, na sinagoga de Damasco. Ninguém entendia nada. Esse homem era o homem que vinha perseguir o povo, agora está pregando esse Jesus. E logo da sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus, e todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam e os que invocam este nome, para isto veio aqui, para os levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando a sua fé em Cristo. E aí eles quiseram o quê? Matar Saulo. O timão de Saulo era tão grande que os judeus de Damasco planejaram matá-lo. Mas ele foi obediente ao Senhor. Ele saiu e pregou que Jesus era o Cristo. Ele praticava o que pregava. E eu fico pensando no escândalo que aconteceu lá no Sinédrio. Aquele homem do Sinédrio que saiu com a carta, com a autorização de prender, matar aquelas pessoas do caminho. Agora era o maior servo de Jesus e se torna o maior inimigo do Sinédrio. É assim que vemos o evangelismo. E eu quero concluir dizendo que a conversão de Paulo é um exemplo maravilhoso do perdão de Deus. Em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na incredulidade. Paulo está dizendo que fez por ignorância, por fanatismo. E a graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que é de Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas isto alcancei misericórdia para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna.
Deus é longânimo, Deus é paciente para conosco. Deus espera, espera que as pessoas escutem a sua palavra e se convertam. Mas também aqueles que não querem a palavra de Deus, não querem ouvir, não devemos também perder tempo. Paulo pregava arrependimento e fé. Jesus ia voltar para levar a sua igreja. Mas eu quero dizer 3 coisas que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Muitos acham que Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar. Mas a palavra de Deus diz, fala em 3 coisas. Primeiro, que seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo apocalipse, aquele que vai dominar o mundo, os lugares sagrados, as igrejas que vão adorar através do falso profeta. Isto ainda vai acontecer. Será a grande tribulação apocalíptica. Já tivemos vários anticristos na face da terra. Nero, Domiciano e tantos outros. Mas o último anticristo ainda vai aparecer, que é o último anticristo. É o Apocalipse. A apostasia, o abandono da fé vai acontecendo, está acontecendo hoje cada vez mais. Temos igrejas, templos na Europa, nos Estados Unidos, sendo hoje derrubados para servirem de supermercados. E quantos dentro das igrejas estão apostatando da fé? O evangelho não é pregado de forma correta. E sim, o Deus Mamon. E que o evangelho seja pregado em todo o reino. Hoje nós temos as mídias, temos a internet, temos os canais da internet, que a mensagem está sendo levada para o mundo inteiro de forma que possa chegar a todos os lares. O mundo precisa ouvir falar de Jesus, porque a salvação se dá por Jesus. Eu sou grato a Deus por conhecer a palavra de Deus. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de pregar a sua palavra de forma verdadeira. Para que aqueles que escutem abram o caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez a minha gratidão, Senhor, por esse momento que tivemos a oportunidade de ver como este homem, este inimigo de Deus, ele foi transformado no maior missionário que o mundo já conheceu. E aquilo que é impossível para o homem é possível para ti, meu Pai. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, os teus planos são insondáveis, meu Pai. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, o que o Senhor quer para cada um de nós. Mas temos a segurança e a certeza que o Senhor quer o melhor para cada um daqueles que te buscam, daqueles que foram regenerados pelo teu Santo Espírito e daqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus.